Você acha que o mundo vai acabar? Muita gente acredita que uma guerra nuclear destruirá o mundo. Outras correntes pregam que o aquecimento global colocará fim na vida em nosso planeta. Há teorias que argumentam que o Sol aumentará de tamanho e engolirá a Terra. Diante de tantas previsões para o fim do mundo, não é à toa que se procura encontrar outro planeta capaz de ser habitado pelos seres humanos. E não é de hoje que nós buscamos entender o destino do mundo. Na Idade Média, uma interpretação equivocada do Apocalipse levou muita gente a acreditar que o mundo não passaria do ano 1000. Mas a repercussão do assunto talvez não tenha sido tão grande, uma vez que as pessoas viviam afastadas em comunidades rurais. Em 1910, a passagem do cometa Halley deixou muita gente de cabelo em pé. Acreditava-se que ele traria gases tóxicos para a Terra. Não sei se você já viu algumas piadas que circulam pela internet dizendo que nós sobrevivemos a vários fins do mundo nos últimos anos. Eu lembro que diziam que o mundo acabaria lá no ano 2000. Mas olha, nós já estamos 21 anos atrasados. Para 2012 veio outra previsão, influenciada pelo fim do calendário maia, e esta virou até filme. Mas agora com a pandemia, muita gente tem achado que o mundo não vai passar dessa. E o que será que a Bíblia diz sobre este assunto? Será que o livro sagrado traz alguma lista que nos mostra quando tudo estará perto de acabar? E a pandemia, será que está entre estes sinais? Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Joel Flores. Uma das notícias que mais alarma a humanidade tem que ver com o fim do mundo. Você já viu muitos filmes que mostram o fim do nosso planeta, que será devido a um meteorito, uma guerra nuclear, um desastre ecológico, uma pandemia, enfim. Existem muitas teorias e muitas profecias anunciando o fim do mundo. Porém, se queremos saber o fim de nossa história, temos que ir até aquele que conduz a história. E aquele que conduz a história é Deus. E Ele nos deixou luz suficiente em Sua palavra para apagar toda a sombra e o medo que o ser humano pode ter sobre o futuro. Você sabe que a Bíblia é a revelação infalível. E se você quiser saber sobre o futuro, você não tem que ir para a astrologia. Você tem que ir para a profecia. E a profecia está aqui registrada na palavra de Deus. Quando abro a Bíblia, eu encontro um capítulo extraordinário, lindo, dito por Jesus, Mateus capítulo 24. Tem algumas pessoas que olham para Mateus capítulo 24 e dizem assim, Mateus 24 é uma janela para ver o futuro. Você pode ver, você pode dar uma olhada sobre as coisas que vão acontecer. Porque aqui em Mateus capítulo 24, Jesus apresenta sinais que anunciariam, em primeiro lugar, a destruição do templo em Jerusalém, que aconteceria no ano 70, mas também sinais que anunciariam o fim do mundo, o fim de nossa história. E Jesus aqui não apresentou datas,
mas apresentou sinais que indicam quanto falta para chegar ao nosso glorioso destino, que é quando Jesus volte. Mateus capítulo 24, os discípulos de Jesus estiveram perto dele e fazem uma pergunta. Por favor, você nos diga quando vai acontecer isso. Mateus capítulo 24, a partir dos primeiros versos. Ali os discípulos, quando se aproximam de Jesus, lhe fazem um pedido muito particular. Diz-nos quando sucederão essas coisas. Quais serão os sinais da tua vinda? Como vai acabar essa história? E claro que os discípulos, eles estavam aguardando uma data. Quando você pergunta quando, você está ali precisando de uma data. Mas Jesus começou assim. Olha só o que diz o verso 4. Ele respondeu, vede que ninguém vos engane. Jesus não começa dando uma data. Ele começa, veja que ninguém te engane. Ou seja, o mundo, antes da sua vinda, estaria cheio de mentiras. E aqui Jesus vai falar sobre mentiras, especialmente no ambiente religioso, onde haveria uma confusão religiosa. Quando Jesus diz, olha, vede que ninguém vos engane, o verso 5 diz assim, porque muitos virão em meu nome. Está falando especificamente da confusão religiosa e as mentiras que se pregam em nome de Deus, usando a palavra de Deus. Haveria muita confusão. E sabe por que confusão religiosa? Porque a ciência e a tecnologia não respondem às preocupações humanas. Então, o ser humano começa a explorar o sobrenatural, porque ele quer encontrar respostas para a sua vida. Você já percebeu que aprendemos a decifrar os mistérios do átomo? Exploramos as profundezas do oceano, mas esquecemos as necessidades daqueles que estão mais próximos de nós? Você já percebeu que nós controlamos o mundo do trabalho, mas nosso mundo interior cada dia desmorona? Você já percebeu que vivemos cercados de pessoas, mas a solidão aumenta? E é aí onde as ideologias religiosas desempenham um papel importante, porque cada vez se levantam falsos mestres e aparecem todos os dias para dar respostas e soluções para a sua vida. Por isso Jesus diz em Mateus capítulo 24, verso 5, muitos virão em meu nome. Primeiro, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E o verso 11 diz assim, se levantarão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. A mentira vai estar tão espalhada, inclusive dentro das igrejas. Falsos mestres e falsos cristos. Líderes que se proclamam divinos. Você sabe que hoje existem pastores comercializando a fé. Líderes religiosos que estão vendendo orações. Estão vendendo para as pessoas água abençoada, óleo abençoado, vassouras santificadas. E todos eles aproveitando das necessidades das pessoas. Outros líderes mantêm as pessoas confusas ali no meio do griterio, onde as pessoas vão para um culto de adoração, mas esse é um culto cheio de êxtase, de empolgação. As pessoas pulam, as pessoas gritam, as pessoas caem, mas não recebem a verdadeira palavra de Deus para a sua vida. Mateus capítulo 24, verso 24, diz que muitas pessoas vão se levantar no mundo
dizendo ou afirmando: eu sou Jesus Cristo. E você já percebeu que de vez em quando, de tempo em tempo, se levantam muitas pessoas afirmando: eu sou o Cristo. E tem milhares de seguidores. Outros se levantam fazendo falsos milagres. Pessoas que se consideram enviadas por Deus citam a Bíblia para oferecer soluções instantâneas para seus problemas. Muitos deles começam a vender promessas e curas milagrosas e prosperidade financeira. Eu quero que você entenda uma coisa: nem todo milagre vem de Deus. No próximo programa, falaremos sobre milagres. E olha só, eu acredito no Deus Todo-Poderoso. Eu acredito no poder de Deus. Eu posso contar para você muitos milagres que Deus fez e faz agora na minha vida. Mas nem todo milagre vem do céu. O livro de Mateus capítulo 7, verso 21, diz que nem todo aquele que chama a Deus de Senhor e faz milagres, realiza milagres, expulsa demônios, tem a Deus na sua vida. Mateus capítulo 7, verso 21 diz: naquele dia muitos dirão: em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos milagres. E eu direi: nunca os conheci. Ou seja, existem milagres? Sim, existem. Mas também o inimigo de Deus pode obrar dessa maneira para confundir as mentes das pessoas. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 11, verso 14, diz que o próprio Satanás se disfarça como um anjo de luz para enganar as pessoas. Novamente vou falar: Deus faz milagres porque Ele é todo-poderoso. E Ele faz milagres todos os dias. E você sabe qual é o maior milagre que Deus faz todos os dias? O maior milagre que Deus faz é que você possa ser salvo. É transformar um coração que está ali afundado no pecado para ser restaurado pela graça de Deus. O maior milagre é Deus tomar uma vida destruída pelo pecado para construí-la para a sua graça, para o reino de Deus. Esse é o maior milagre. A última batalha dos séculos será entre a verdade e a mentira. E sabe que o campo de batalha vai ser o coração humano. E a única maneira para identificar os enganos de Satanás é que você possa conhecer a palavra de Deus. Por isso, o livro de João, capítulo 8, verso 32, diz: conhecereis a verdade e a verdade os libertará das mentiras. Enquanto você esteja mais perto da verdade, você vai estar mais longe da mentira. Então, o primeiro sinal é que no mundo, antes da volta de Jesus, estaria cheio de mentira. Número 2, o segundo sinal, tem que ver com o aspecto político. Jesus está falando aqui sobre conflitos entre as nações. Olha só o que diz Mateus capítulo 24, verso 6 ao verso 8. Diz assim: certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares, porém tudo isto é o princípio das dores. O mundo está envolvido em guerras. As tensões aumentam. Existem guerras entre países, mas também existem guerras internas. Hoje os países estão divididos por ideologias e preferências políticas, que isso desencadeia manifestações sangrentas. Tem guerra política, tem guerra social, tem guerra entre as nações,
Tem guerras internas, tem guerra dentro da casa, tem guerra dentro do coração, porque uma pessoa afastada de Deus, tem guerra na sua vida, luta com todo mundo, não tem paz. Mas também tem sinais no aspecto social. O Mateus capítulo 24, verso 12 diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Olha só, o mal se multiplica cada dia mais. As pessoas estão cada vez mais indiferentes, menos solidárias, devido ao mal que existe no mundo. Há cada vez menos compaixão e mais agressão. Hoje você pode ver filhos planejando a morte dos seus pais e pais matando seus filhos. Vivemos tempos difíceis e perigosos. É alarmante ver e ouvir notícias de agressões, homicídios, estupros, corrupção, crime organizado, manipulação, exploração. Porque vivemos numa sociedade violenta, imoral, insensível. Esta é uma geração que busca diversão e despreza a salvação. O apóstolo Paulo escreveu no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, verso ao 4, que esta geração do tempo do fim seria uma geração arrogante, vaidosa, lasciva, incrédula, insensível. E o apóstolo Paulo, no livro de o apóstolo Tiago, no seu livro, capítulo 5, verso 1 adiante, diz que socialmente o mundo haverá muita injustiça, injustiça em todos os lugares, desigualdade de classes, exploração dos pobres. Todos esses sinais já estão cumprindo. Mas também tem sinais no âmbito natural. O livro de Mateus capítulo 24, verso 7, diz que haverá fomes, terremotos em vários lugares. Sabe que a natureza parece enlouquecer cada vez. Parece que cada vez levanta sua voz anunciando alguma coisa que todo mundo ignora. Hoje as pessoas ficam alarmadas quando alguma coisa acontece, mas não se arrependem. Os fenômenos naturais deixam ao mundo em dor e ruína. Milhares de mortos, milhões perdem tudo. A Bíblia fala que haverão pragas, haverão novas enfermidades, novas doenças. Ali estão incluídas as pandemias. Você sabe que a morte é a nossa maior ameaça? A maioria não supera a dor da perda de um ente querido. Mas agora tem doenças mentais, cada vez aumentam. E são maiores que aquelas doenças físicas. Falemos de ansiedade, depressão, o sofrimento que milhares de pessoas está levando a uma morte lenta. E cada vez isso piora. Diz que haverá fome. Jesus já falou sobre a fome. Você sabe que dados estatísticos dizem que 925 milhões de pessoas não têm o que comer todos os dias. 40 milhões de pessoas morrem de fome em um ano. 1 de 4 crianças sofre de desnutrição. Ou seja, tudo o que Jesus contou agora está acontecendo. E tudo isso anuncia que Jesus está voltando. O livro de Lucas, capítulo 21, verso 25 e 26, fala sobre uma sociedade angustiada, que desmaia, que desfalece, que não tem forças. Mas também fala de sinais no mundo natural. Quando nós vamos para o livro de Mateus capítulo 24, o verso 29, diz que logo em seguida a tribulação daqueles dias,
O sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Você sabe que isso já teve seu cumprimento na história? Quando você vai para um livro de história, vai encontrar que o 19 de maio do ano 1780 é conhecido como o dia mais escuro da história. Ninguém tem uma explicação. Não está falando de um eclipse. Está falando de um dia escuro. Os pássaros e o gado foram para seus currais. As velas foram acesas em todas as casas. A escuridão teve seu início por volta das 10 horas da manhã e continuou até a meia-noite do dia seguinte. E à meia-noite do dia seguinte, nessa noite, a lua apareceu como sangue. E as pessoas gritavam de angústia, pensando que o fim havia chegado. Profecia cumprida. Na profecia também diz que as estrelas cairão do firmamento. O dia 13 de novembro do ano 1833, uma chuva de meteoros ou estrelas cadentes, por quase 4 horas, o céu ficou literalmente iluminado. Por quase 4 horas caíram. Apenas nos Estados Unidos e o Canadá apareceram com mais de 1 bilhão de estrelas cadentes. O livro de Mateus capítulo 24, verso 9 e verso 10, fala de uma perseguição daqueles que são fiéis a Deus. Fala de tribulação e de perseguição religiosa. E na história já encontramos que as nações mais civilizadas caíram na intolerância religiosa. Falemos sobre a Inquisição e as perseguições religiosas durante o período da Reforma, que são exemplos muito claros. Falemos sobre o terrorismo e o fundamentalismo religioso que hoje continuam. A perseguição e a intolerância religiosa por parte dos movimentos radicais cada dia estão aumentando. Hoje, milhares de pessoas estão perdendo muitas coisas por causa da sua fé. Na história, milhares de pessoas deram suas vidas por causa da sua fé. Hoje, por exemplo, em muitos países, pessoas são demitidas de seus empregos por serem fiéis a Deus. Milhares hoje são rejeitados por sua própria família por causa da sua fé. E Jesus diz: alegra-te. Alegra-te quando você é perseguido por minha causa, porque você já tem sua recompensa. No entanto, Jesus fala de um último sinal. Olha, o livro de Mateus capítulo 24, o verso 14, diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Sabe, Deus permite que neste tempo do fim, o desenvolvimento tecnológico possa levar a mensagem em alta velocidade para todo o mundo. Hoje, através do rádio, televisão, internet, redes sociais, está sendo pregado o evangelho. Deus está chamando seus filhos para o seu reino. Eu posso contar histórias impressionantes de como as pessoas são alcançadas pelo poder de Deus. O evangelho está sendo pregado. E sabe que o centro do evangelho é Jesus Cristo. E o propósito do evangelho é levantar o ser humano caído, restaurar a imagem perdida do seu Criador. E hoje você está testemunhando esse sinal. Porque a mensagem chegou até onde você está. Ali na sua sala, no seu quarto, no hospital, na prisão. Ali onde você está caído, onde você está chorando. Ali onde você está sofrendo. O Evangelho é a esperança para a sua vida, porque o Evangelho é Jesus Cristo. Cada dia que passa é um dia menos para ver a Jesus. Sabe que todos os dias que o sol se põe,
não sabemos se é o último dia de graça. Mas hoje existe graça, porque o Evangelho está sendo pregado. Hoje você pode ouvir o chamado de Deus. Hoje você pode ouvir o apelo de Deus. Hoje o Espírito de Deus está trabalhando na sua vida. Por favor, não despreze o Evangelho. Porque um dia ninguém mais vai te implorar por você. Ninguém mais vai pregar o Evangelho. Ninguém mais vai convidar você. Porque um dia, antes da volta de Jesus, a porta da graça lá no céu vai se fechar. E quando a porta de graça seja fechada, o ser humano não vai ter mais oportunidade para a salvação. Por isso a Bíblia fala, hoje é o dia para aceitar a Jesus. E enquanto você tiver vida, e enquanto houver graça lá no céu, você sempre ouvirá um convite para aceitar Jesus. Mas eu quero dizer uma coisa, ninguém sabe quando será o último convite. Eu não sei se estou falando para alguém que por última vez está ouvindo o apelo de Deus, dizendo, filho, eu quero te salvar. Ninguém sabe quando é seu último dia. Ninguém sabe quando é o último convite que recebe de Deus. Mas hoje eu quero implorar para você em nome de Jesus. Não despreze o Evangelho. Compreenda melhor o Evangelho. Porque o Evangelho vai mostrar a solução para a sua vida. O Evangelho vai mostrar a esperança que você precisa. E você pode conhecer muito melhor as Sagradas Escrituras. Você pode abrir a Palavra de Deus. Você pode agora compreender melhor o plano que Deus tem para você. E, inclusive, eu posso oferecer para você aqui um curso bíblico, onde você pode compreender melhor o plano que Deus tem para a sua vida. Através desse curso bíblico você pode solicitar totalmente grátis e vai chegar até a sua casa. E aqui nessas lições você vai compreender o amor de Jesus. Você agora simplesmente tem que enviar uma mensagem ali para esse número que está aparecendo na sua tela. E a partir de hoje você vai aceitar a Jesus e o Evangelho, porque esse é o caminho de salvação. E lembre, o Evangelho será pregado, então virá o fim. Você aceita Jesus? Aceita o Evangelho? Quero orar com você. Nosso Pai, muito obrigado, porque cada dia Jesus está, cada dia mais perto para voltar. Hoje queremos entregar nossa vida. Aceita nossa entrega. Aceitamos o Evangelho. Aceitamos Jesus em nosso coração. Nós queremos ser salvos. Nós queremos que quando Jesus volte, possamos estar preparados para ir contigo, para morar pela eternidade. Colocamos nossa vida nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Eu convido você a procurar uma igreja adventista do sétimo dia para continuar aprendendo essas lições maravilhosas. E lembre, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Até a próxima.